um diplomata muçulmano, viajando pela Rússia em 922 a.C., testemunhou algo que o assombraria pelo resto de sua vida. Ahmed ibn Fadlan observou enquanto invasores vikings realizavam rituais íntimos com uma escrava antes de queimá-la viva, junto ao seu chefe morto. Sua narrativa detalhada parece o roteiro de um filme de terror, exceto que cada palavra era real. O que você está prestes a descobrir vem de fontes históricas, documentadas, que revelam como os vikings usavam a sexualidade como arma de guerra, ferramenta de controle social e caminho para a vida após a morte. Essas práticas moldaram a Europa medieval e influenciaram conceitos de poder que persistem até hoje. As evidências são tão perturbadoras que muitos historiadores inicialmente as descartaram como propaganda inimiga, de consumações de casamento públicas testemunhadas por famílias inteiras, a execuções sexuais realizadas como entretenimento, de estupro como guerra psicológica sistemática, a ritos funerários íntimos envolvendo sacrifício humano. As práticas sexuais vikings eram métodos calculados de manter o domínio que fariam o público moderno sentir náuseas. As evidências vêm das sagas descobertas arqueológicas e relatos de testemunhas que revelam uma sociedade onde violência e prazer estavam inseparavelmente ligados. Na sociedade viking, seu papel sexual determinava se você vivia como um cidadão respeitado ou morria como um pária social. Poder e domínio governavam todas as relações íntimas com a sutileza de um machado de batalha. Os vikings tinham dois conceitos cruciais que poderiam literalmente levar à morte: vagar e urhageris. Esses termos descreviam homens sexualmente passivos ou femininos. Ser chamado de vagar era um insulto tão devastador que a lei viking declarava explicitamente que justificava assassinato. Você podia matar alguém por sugerir que era sexualmente submisso e sair impune de consequências legais. Isso criou uma hierarquia sexual mais rígida que um sistema de castas medieval. O parceiro ativo, aquele que penetrava, mantinha a honra masculina e o respeito social. O parceiro passivo perdia completamente sua masculinidade, junto com direitos legais, propriedades e posição na comunidade. Estamos falando de uma cultura onde sua posição durante o sexo determinava sua posição na sociedade. As consequências legais eram absurdas para os padrões modernos. Homens acusados de serem sexualmente passivos podiam perder o direito de testemunhar em tribunal, herdar propriedades ou até portar armas. Essencialmente, ser ruim na cama podia tirar sua cidadania. As sagas islandesas documentam casos em que homens perderam tudo porque alguém espalhou rumores sobre seu desempenho sexual. As sagas estão cheias de feudos sangrentos que começaram por insultos sexuais. A saga de Njal, o Queimado, descreve um conflito que matou dezenas de pessoas, porque um homem chamou outro de pouco viril. A saga de Egil conta sobre guerreiros que viajaram centenas de quilômetros para assassinar alguém que questionou sua masculinidade. Qualquer insinuação de submissão sexual podia desencadear uma matança. As mulheres podiam usar esses insultos como armas. As sagas descrevem esposas que destruíram a reputação de seus maridos ao questionar publicamente sua adequação sexual. Uma mulher, na saga de Laxdela, se divorciou de seu marido e arruinou sua posição social ao afirmar que ele era gentil demais na cama. A obsessão com o domínio sexual criava um ciclo de violência. Os homens precisavam constantemente provar sua masculinidade através da agressão, o que levava a mais conflitos que exigiam mais demonstrações de domínio. A violência sexual tornou-se uma ferramenta de controle social, porque a ameaça de ser marcado como sexualmente passivo mantinha os homens na linha e reforçava a estrutura de poder que definia a sociedade viking.
Os vikings transformaram o ataque sexual em uma forma de arte de destruição psicológica. Eles entendiam que quebrar o espírito de um homem era mais eficaz do que simplesmente matá-lo. As sagas descrevem o Clunhog, ou golpe da vergonha cortando ou esfaqueando as nádegas de um inimigo derrotado, para simbolizar penetração anal. Isso não era violência aleatória, era uma humilhação calculada para marcar a vítima como sexualmente conquistada. A genialidade desse sistema, do ponto de vista viking, era que você podia destruir a masculinidade de alguém sem realmente se envolver no ato. Mas os vikings frequentemente iam além do simbolismo. Inimigos derrotados, especialmente líderes e guerreiros, enfrentavam ataques sexuais sistemáticos projetados para transferir a masculinidade da vítima para o vitorioso. A saga dos Völsungs descreve como reis capturados eram submetidos a estupro público para demonstrar sua derrota completa. Segundo as crenças vikings, forçar alguém ao papel passivo literalmente roubava sua essência masculina e a adicionava à sua. O impacto psicológico era devastador e intencional. Um homem sexualmente violado não podia retornar à sua comunidade com a honra intacta. Seu próprio povo muitas vezes o rejeitava por ter sido marcado como pouco viril. Algumas vítimas cometiam suicídio em vez de viver com a vergonha. Outras se tornavam párias vagando entre comunidades como lembretes vivos do domínio viking. Os vikings praticavam a escravidão sexual em escala industrial. Os mercados de escravos de Dublin e York estavam cheios de cativos destinados ao uso íntimo. As sagas descrevem de maneira objetiva como invasores dividiam seres humanos, como gado, com os mais atraentes reservados para as coleções pessoais dos líderes. A saga de Jokni menciona o Conde Sigur mantendo um harém de mulheres irlandesas capturadas, tratando-as como objetos intercambiáveis para seu prazer. As leis vikings criavam um sistema de 2 níveis, que faria um desfile parecer progressista. Mulheres livres tinham ampla proteção contra ataques sexuais, mas cativas não tinham direito algum. Qualquer homem livre podia usar uma escrava sexualmente e matar uma escrava por resistência mal era considerado um delito. O Código Legal da Islândia medieval afirma que estuprar uma mulher livre acarretava pena de morte, enquanto estuprar uma escrava resultava em uma multa, equivalente a danificar a propriedade de alguém. A escala desse sistema era impressionante. Evidências arqueológicas de Dublin sugerem que até 30% da população consistia de escravos, muitos capturados especificamente para fins sexuais. Os vikings criaram uma economia inteira baseada no tráfico humano para a exploração íntima. Essa desumanização sistemática servia a um propósito estratégico. Comunidades que ouviam sobre as práticas sexuais vikings frequentemente se rendiam sem lutar em vez de arriscar que seu povo fosse submetido a tal tratamento. A mera ameaça de violência sexual tornou-se uma arma de conquista mais eficaz do que qualquer espada. Os casamentos vikings faziam a TV de realidade moderna parecer de bom gosto em comparação. Privacidade não era apenas incomum, era legalmente problemático e potencialmente caro. A família da noiva precisava testemunhar o primeiro encontro sexual do casal para garantir a consumação adequada. Sem testemunhas para confirmar que a penetração ocorreu, o casamento poderia ser declarado inválido e a família da noiva poderia exigir a devolução do dote. Imagine ter que se apresentar sexualmente enquanto seus sogros tomavam notas para possíveis processos judiciais. A própria cerimônia era carregada de simbolismo sexual que faria um diretor de filme pornográfico corar. O ritual de Mjolnir envolvia colocar o martelo de Thor no colo da noiva durante a cerimônia. Todos entendiam isso como uma bênção de fertilidade,
com significado fálico explícito. O martelo era então abençoado pelo sacerdote e passado entre os convidados para tocar, criando um ritual sexual comunitário disfarçado de cerimônia religiosa. A remoção da coroa nupcial da noiva pelo noivo servia como um anúncio público de que ele estava prestes a tomar sua virgindade. Isso acontecia na frente das testemunhas reunidas que então acompanhavam o casal até o leito nupcial. Sacerdotes e membros da família abençoavam a cama com orações de fertilidade que eram essencialmente falas picantes santificadas. A consumação ocorria enquanto os membros da família esperavam do lado de fora da porta, ouvindo os sons que confirmariam a conclusão do casamento. Na manhã seguinte, os lençóis manchados de sangue eram examinados e exibidos como prova da virgindade da noiva e do sucesso do casamento. Esses lençóis eram frequentemente preservados como documentos legais que poderiam ser apresentados em tribunal se o casamento fosse contestado. Em alguns casos, membros confiáveis da família permaneciam no quarto durante a consumação para fornecer testemunho ocular. A saga de Grettir, o Forte, descreve um casamento onde o tio da noiva ficou no quarto para garantir que o casamento fosse devidamente concluído. Você consegue imaginar seu tio João assistindo você fazer sexo com sua esposa? As implicações legais eram sérias. Se a noiva não fosse virgem, sua família poderia ser processada por fraude. Se o noivo não conseguisse performar a família da noiva, poderia exigir compensação por mercadoria danificada. Os códigos legais islandeses especificam penalidades exatas para várias falhas sexuais durante a noite de núpcias, criando um arcabouço legal que tratava a intimidade como uma transação comercial. Essas práticas focavam inteiramente em propriedade, herança e alianças políticas. Os sentimentos da noiva e do noivo eram irrelevantes em comparação com as implicações legais e financeiras de seu desempenho sexual. O amor era um luxo que a sociedade viking não podia se dar ao luxo quando havia dotes e linhagens em jogo. O relato de testemunha ocular de Ibn Fadlan lê-se como o estudo antropológico mais perturbador já escrito. Sua descrição dos rituais funerários vikings era tão chocante que os historiadores passaram séculos tentando provar que ele estava mentindo. Infelizmente, para nossa fé na humanidade, evidências arqueológicas confirmaram a maior parte de suas observações. Quando um chefe viking morria, o funeral se tornava uma orgia de vários dias projetada para transferir a força vital dos vivos para garantir o poder do chefe na vida após a morte. Os vikings acreditavam que a energia sexual podia ser transferida por contato íntimo e canalizada para os mortos. Ibn Fadlan descreve o processo de seleção com detalhes clínicos. Os vikings perguntavam às escravas do chefe morto qual de vocês morrerá com ele. Uma se voluntariava acreditando que se juntaria ao seu mestre em Valhalla como sua companheira eterna. O que acontecia em seguida faz filmes de terror modernos parecerem desenhos infantis. A escrava escolhida passava os últimos dias antes do funeral tendo relações íntimas com vários homens da tribo. Ela era tratada como um recipiente sagrado, cujo corpo levaria a força vital coletiva da tribo para a vida após a morte. Os homens diziam a ela: diga ao seu mestre que fiz isso por amor a ele. Eles genuinamente acreditavam que estavam transferindo sua essência espiritual por meio dela para o chefe morto. O ritual escalava diariamente. Ibn Fadlan descreve como a escrava recebia quantidades crescentes de álcool e drogas, enquanto era passada entre diferentes homens. Cada encontro era visto como uma adição de mais poder espiritual para transferir ao chefe morto. No dia do funeral, a escrava era levada ao navio funerário para encontros íntimos finais
com 6 homens diferentes, cada um representando um aspecto diferente do poder da tribo. O relato de Ibn Fadlan torna-se quase clínico em seus detalhes. Então, 6 homens entraram no pavilhão e cada um teve relação com a garota. Em seguida, a colocaram ao lado de seu mestre. O clímax envolvia a escrava sendo estrangulada com uma corda, enquanto era simultaneamente esfaqueada por uma velha chamada Anjo da Morte. O navio era então incendiado, enquanto a tribo entoava orações destinadas a garantir a transferência bem-sucedida da energia sexual para a vida após a morte. Arqueólogos modernos encontraram confirmações perturbadoras dessas práticas. O enterro do navio de Oseberg, na Noruega, continha os restos de 2 mulheres, uma mostrando sinais de morte violenta. Sepulturas semelhantes por toda a Escandinávia contém mulheres jovens enterradas com homens de alto status, muitas vezes com evidências de assassinato ritual. Os vikings viam isso como a maior honra possível. Acreditava-se que a escrava se tornaria uma figura semelhante a uma deusa carregando o poder coletivo da tribo para o reino dos mortos. Mas de qualquer perspectiva moderna, isso representa um dos exemplos mais sistemáticos de violência sexual, disfarçada de prática religiosa, na história humana. A sociedade viking criou um paradoxo que confundiria tanto feministas modernas quanto tradicionalistas. Mulheres vikings livres desfrutavam de direitos que não apareceriam em outros lugares da Europa por séculos, enquanto mulheres escravizadas enfrentavam tratamentos que chocariam especialistas em tortura medieval. Mulheres vikings livres podiam se divorciar de seus maridos por inadequação sexual, com a facilidade de devolver um produto com defeito. Se um homem não conseguisse satisfazer sua esposa, tivesse um desempenho ruim na cama ou fosse considerado pouco viril em sua abordagem, ela podia deixá-lo legalmente e levar seus bens. As mulheres podiam herdar terras, administrar negócios e propor casamento aos homens que desejassem. A saga do povo de Lachardal descreve a de mente profunda que controlava vastos territórios e arranjava casamentos para seus parentes masculinos. Algumas mulheres tornaram-se ricas comerciantes, controlando rotas comerciais e comandando seus próprios navios. As sagas documentam mulheres que se divorciaram de maridos por usarem roupas muito femininas ou por não defenderem sua honra adequadamente. Halgard, na saga de Njal, deixou seu marido porque ele usava uma camisa que mostrava muito o peito, considerando isso pouco viril e motivo para divórcio. As mulheres vikings tinham proteção legal contra avanços indesejados. As leis declaravam claramente que beijos ou relações não consentidas acarretavam punições severas, incluindo exílio ou morte. Para mulheres livres, o consentimento importava de maneiras que não seriam vistas em outros lugares da Europa medieval. Mas essa atitude tinha um lado sombrio que revela a verdadeira natureza da sociedade viking. Esses direitos se aplicavam apenas às mulheres vikings livres. Mulheres escravizadas não tinham direito algum e podiam ser usadas sexualmente por qualquer homem livre, sem recurso legal. O mesmo código legal que protegia a autonomia sexual das mulheres livres declarava explicitamente que as escravas eram propriedade a ser usada conforme o desejo de seus donos. O contraste era intencional e brutal. Ao conceder às mulheres livres direitos sem precedentes, a sociedade viking reforçava que a liberdade era preciosa e a escravidão era a degradação suprema. A capacidade de uma mulher livre de recusar avanços íntimos tornava a incapacidade de uma mulher escravizada de fazer o mesmo ainda mais pronunciada. As mulheres vikings participavam ativamente da violência de sua sociedade. Evidências arqueológicas de sítios como Birka sugerem que algumas mulheres eram guerreiras.
e as sagas descrevem mulheres que incentivavam seus parentes masculinos a cometer atos de violência sexual contra inimigos. Elas entendiam que sua própria liberdade dependia de manter o sistema que escravizava outras. Embora as mulheres vikings ganhassem direitos significativos na idade adulta, bebês meninas eram frequentemente abandonadas ou mortas se as famílias não podiam criá-las. As sagas mencionam casualmente pais expondo filhas indesejadas, deixando-as ao relento para morrer de frio ou por animais selvagens. Isso criou uma sociedade onde um pequeno número de mulheres livres detinha poder significativo, enquanto a maioria das mulheres enfrentava vidas de exploração brutal. As atitudes vikings em relação a relacionamentos do mesmo sexo criavam uma hierarquia sexual tão complexa que exigia estudiosos legais para navegar. A homossexualidade era perfeitamente aceitável, desde que você seguisse as regras sobre quem podia penetrar quem. As sagas descrevem guerreiros que viajavam pela Europa buscando conquistas sexuais de ambos os gêneros. A saga de Eirik o Vermelho menciona homens que mantinham tanto esposas quanto amantes masculinos, tratando o domínio sexual como uma forma de coletar troféus. Contanto que mantivessem o papel ativo, esse comportamento não era apenas aceito, mas celebrado. Até os deuses enfrentavam políticas sexuais. Loki era constantemente ridicularizado por assumir forma feminina e dar à luz, incluindo o nascimento do cavalo de 8 patas de Odin Sleipnir. O próprio Odin era criticado por praticar Seidr, uma forma de magia associada às mulheres. A Edda, em prosa, descreve como outros deuses questionavam a masculinidade de Odin, porque ele se envolvia em práticas consideradas femininas. A prática de Seidé revela como gênero e sexualidade se cruzavam na cultura viking. Homens que praticavam essa magia eram frequentemente considerados ergi, sexualmente desviantes, por assumirem papéis femininos, mas também eram temidos e respeitados por seu poder sobrenatural, criando um paradoxo onde os homens mais poderosos também eram os mais sexualmente suspeitos. A lei viking refletia essas atitudes complexas com a precisão nórdica típica. Embora não existissem proibições específicas contra a homossexualidade, penalidades severas se aplicavam por acusar alguém de ser sexualmente passivo. Os códigos legais mostram que insultos sexuais eram levados mais a sério do que muitos crimes violentos, com acusações falsas de passividade sexual carregando penalidades equivalentes a assassinato. Homens que mostravam quaisquer traços femininos, seja na vestimenta, comportamento ou práticas sexuais, corriam o risco de destruição social completa. A pressão para manter o domínio masculino era tão intensa que moldava todos os aspectos da sociedade viking, de escolhas de roupas a caminhos de carreira e práticas religiosas. Os vikings transformavam a violência sexual em entretenimento público, com o entusiasmo de produtores de reality shows modernos. A justiça focava tanto no espetáculo quanto na punição, criando um sistema legal que dobrava como teatro sádico. Criminosos condenados por ofensas sexuais enfrentavam punições destinadas a humilhá-los da mesma forma que haviam humilhado suas vítimas. Estupradores poderiam enfrentar ataques sexuais públicos como parte de sua execução, com a multidão aplaudindo, enquanto a justiça era servida através de violência irônica. Adúlteros podiam ser castrados diante de audiências que tratavam os procedimentos como um evento esportivo. Essas punições serviam a múltiplos propósitos além da simples justiça. Elas reforçavam hierarquias sociais por meio da humilhação sexual, enquanto proporcionavam entretenimento para as massas. A natureza pública enviava mensagens claras sobre a distribuição de poder
enquanto dava aos vikings uma desculpa para satisfazer seu gosto por violência criativa. As sagas descreviam festivais onde a violência sexual fazia parte do entretenimento programado. Inimigos capturados eram forçados a realizar atos degradantes para a diversão viking, com multidões apostando em quanto tempo as vítimas sobreviveriam a várias formas de tortura sexual. A saga dos Jomsvikings menciona torneios onde prisioneiros eram submetidos a formas cada vez mais elaboradas de humilhação sexual até morrerem ou enlouquecerem. Evidências arqueológicas corroboram essas contas com consistência perturbadora. Locais de execução frequentemente mostram violência ritualizada, que vai muito além de simples assassinatos. Corpos eram mutilados de maneiras que sugerem que a humilhação sexual era parte integrante do processo de punição. A normalização da violência sexual como entretenimento ajuda a explicar como os invasores vikings podiam cometer atrocidades tão sistemáticas durante suas conquistas. Eles seguiam roteiros culturais que tornavam a violência sexual não apenas aceitável, mas louvável, transformando estupro e tortura em arte performática. Os vikings criaram uma sociedade onde sexo, poder e violência se entrelaçavam com a precisão de uma arma bem forjada. Suas práticas eram métodos sistemáticos de controle social que usavam a sexualidade para reforçar hierarquias de poder com eficiência brutal. Esses não eram atos aleatórios de barbárie. Eram estratégias calculadas que moldaram a Europa medieval e continuam a influenciar nosso mundo moderno por meio de DNA, leis e conceitos de masculinidade que persistem hoje. O legado viking se espalhou por continentes, carregando ideias sobre sexualidade e domínio para todos os cantos de seu mundo em expansão. Quais outras práticas sexuais históricas chocariam o público moderno? Deixe-me saber nos comentários qual civilização você gostaria que eu explorasse em seguida.